Francisco, conforme nosso sorteio que nunca acontece, vou começar com você. O Espírito Santo é uma pessoa? Você entende que você vai defender que não? Quais são as bases que você entende que o Espírito Santo não pode ser chamado de pessoa, não é uma personalidade? Não tem 4 minutos aí? Não. Se você preferir, a gente pode dividir em minutos, mas tudo bem, pode tá tranquilo. Então, por que nós não acreditamos que o Espírito Santo seja um ser, né? Uma pessoa, como queira usar o termo, um ser espiritual, né? Pessoa espiritual, né? Primeiro, eu queria fazer uma defesa aqui da tradução do Novo Mundo, né? Por exemplo, ali em Gênesis 1:1, né? Que a tradução do Novo Mundo traduz por força ativa, né? Ela é muito criticada, né? Pelos eruditos em geral, né? Muitos, eu posso dizer que, por não conhecer, por dizer que são papagaios de pirata. Eles repetem o que as pessoas falaram, né? Não acho que seja honesto. Porque eu tenho aqui algumas traduções que traduzem da seguinte forma: Gênesis 1. É pastoral, vento impetuoso, vento de Deus, ABJ, vento fortíssimo, a PTB, um vento de Deus, um vento poderoso, da CNBB, alento exaltado da boca de Deus pela Torá, sopro de Deus, a Tebe, alento de Deus, peregrino, né? E a Bíblia da linguagem de hoje, que é uma Bíblia evangélica, ela traduz vento, e ela também coloca poder de Deus, né? Eu trago aqui comigo também, né? Acho que tá aqui, ó, alguns dicionários, né? Por exemplo, John Mackenzie, o estudioso, né? A câmera tá? Tá pegando? Tá. Ele diz o seguinte aqui, depois as pessoas podem comparar, ó, o que ele fala sobre o espírito de Yahvé. O espírito de Yahvé, Deus, né? É uma força que tem efeitos únicos no homem. Força. Ele trata o espírito como sendo o poder de Deus. Outra parte é o seguinte, ó. A concepção do espírito como força de Deus apresenta parcialmente uma novidade no Novo Testamento, né? Então são obras, né, de teólogos importantes, né? Por que eu estou fazendo questão de ler isso? Que não são a ideia só da testemunha de Jeová. Alguns eruditos também, eles têm essa mesma ideia de que o espírito seja... Outro erudito também aqui Derek Williams, né? Ele diz o seguinte no seu dicionário: o espírito era concebido pelos primitivos cristãos como poder divino na manifestação do recipiente, entendeu? Tyndale também diz a mesma coisa, né? Outro dicionário importante também aqui, Hans Kung, ele diz também a mesma coisa, que o espírito é um sopro, é o poder de Deus. E por último, eu posso mostrar aqui pro pessoal, a enciclopédia da editora Voz, ela diz o seguinte, não saiu a página aqui, mas quem quiser ver comigo depois eu mando, não. Na maior parte do Novo Testamento, o Espírito é indubitavelmente apresentado como força, né? Também no Antigo Testamento, geralmente é conhecido como força, não como pessoa. Então, para as pessoas que gostam de criticar a testemunha de Jeová, dizer que isso é uma ideia da testemunha de Jeová, isso não é só nossa. Alguns eruditos de peso na teologia evangélica, até de igrejas que defendem a doutrina da Trindade, apresentam isso, o Espírito Santo, como sendo uma força ou o poder de Deus. É lógico, né, que as pessoas podem até discordar desses eruditos, por isso que tem que ser provado biblicamente, e é o que eu vou procurar fazer aqui hoje, pelo menos uns 3 textos com o meu amigo aqui, o Naruso. Ok. Reverendo Tiago, o Espírito Santo é uma pessoa apresentada nas Escrituras ou não? Vamos lá. Eu entendo que sim, que seja não só uma pessoa, mas seja Senhor, seja tanto Deus quanto Jesus Cristo. E eu vou buscar aqui defender essa minha tese com base em 3 pilares. A primeira delas é o testemunho das Escrituras. A gente vai trabalhar sobre os textos. Segundo, o testemunho dos pais da igreja. E por fim, eu vou tentar trabalhar também aqui o que a igreja chancelou ao longo de todo esse período, né? Mas antes de que eu entre aqui nas minhas argumentações, o Francisco, ele trouxe aqui a ideia de algumas traduções, mas pelo que eu fui anotando aqui, todas elas contemporâneas. Ou seja, ele usou, eu não me lembrar de todas aqui, mas se a gente pegar, por exemplo, 3 principais bíblias, né, que foram traduzidas desde o período anterior a Cristo e até ali os primeiros concílios, por exemplo, seja a Septuaginta ou a Bíblia Gótica, ou até mesmo a Vulgata Latina, nenhuma delas traduz o Gênesis 1:2 como sendo força ativa de Deus. E por que isso é importante? Porque bíblias, ou melhor, traduções contemporâneas ou modernas, elas já estão repletas de interpretações. E por que eu digo isso? Vamos pegar aqui, só para que a gente cite aqui, a própria Vulgata.
et Spiritu Dei. Ela faz menção, ou melhor, ela traduz uma das mais antigas traduções como Espírito de Deus. Quando você vai para a Septuaginta, pneumateu é a mesma coisa. Ou a gente não pode citar aqui a Bíblia Gótica porque talvez fosse muito importante, mas nós temos apenas retalhos, alguns trechos, né, dessa tradução. Mas aí fica interessante porque vamos já trabalhar essa ideia. Se eu passar o tempo, vocês me avisem, por favor. A ideia desta tradução que nós temos aqui de 1950, que é de um grupo anônimo, né? Tentem visualizar isso comigo, os ouvintes. Nós temos aqui o testemunho das Escrituras que nós vamos trabalhar, ou seja, o que o texto diz. Nós temos o testemunho dos pais da igreja que vão defender a personalidade, a pessoa do Espírito Santo. Nós temos as traduções mais antigas que sequer questionaram ou tentaram traduzir a palavra, seja ruá ou pneuma, como sendo algo impessoal. Aí nós vamos ter só em 1870, através de um senhor chamado Charles Taze Russell, um questionamento em relação à Trindade. Homem que vai influenciar diretamente Joseph Rutherford. Este vai fundar o Torre de Vigias, ou seja, a editora. E olha que coisa interessante. Essa base interpretativa, ou seja, de que o Espírito Santo não é uma pessoa, era apenas uma concepção teórica. Por que eu digo isso? Não existiam traduções nenhuma até esse período em que a palavra ruá ou pneuma era traduzida por forçativa. Aí faltava o quê? Uma tradução. Em 1950 surge a primeira tradução, onde Gênesis 1:2 é traduzido por forçativa. Então acho que isso, como um precedente para a nossa discussão, é válido em especial para aqueles que não conhecem a história da igreja ou a história das traduções bíblicas, porque isso é fundamental. Como é que apenas 2000 anos depois alguém questiona uma palavrinha e a modifica a fim de não dar uma pessoalidade àquilo que é pessoal e é Senhor? Ok. Antes de voltar para o Francisco, eu esqueci de falar da enquete. Tem uma enquete lá no @FM Rádio Musical que você pode votar. O Espírito Santo é uma pessoa ou não, né? Então você pode deixar lá o seu voto. Nesse momento 86% está dizendo que sim, 14% está dizendo que não, mas isso não pode mudar à medida que você passe por lá e deixa o seu voto. Francisco, é com você. Então, bem colocado como o Naruto falou. Então, mas eu citei aqui algumas obras teológicas, né, que embora trinitários, estudiosos, né, acadêmicos que respeitados mundialmente, que entendem que o Espírito Santo... Eu só citei isso para dizer que é só uma ideia da Testemunha de Jeová, não é só nosso isso, né? Mas o importante, nós vamos para a Bíblia então, né? Acho que eu vou inquirir na questão do texto bíblico, que é o mais importante. Como ele falou, nada mais que a Bíblia que ela nos possa responder, desculpa, César, se o Espírito Santo é uma pessoa ou o poder de Deus, né? A primeira pergunta que eu for formular para o Naruto, ela tá, se ele quiser abrir a Bíblia aí, está em Números, né? Você pode ver o pessoal de casa também, Números, capítulo 17, o versículos 17, não, Números capítulo 11, desculpa, o versículo 17 e depois o 25. Eu vou ler aqui e fazer a pergunta para o Naruto, ó. Números 17, desculpa? Não, Números 11, 11, 17 e depois o 25. 11 e 17. Isso, fala assim, ó. Então, Bíblia na linguagem de hoje. Então eu descerei e falarei com você ali, e tirarei partes do Espírito que lhe dei e darei a eles, para que te ajudem no cargo pesado, a cuidar do povo. O 25 diz o seguinte: e o Senhor desceu na nuvem e falou com ele, tirou partes do Espírito que tinha dado a Moisés e pôs sobre os 70 líderes. A pergunta que eu faço para o amigo é o seguinte: nós não vamos encontrar na Bíblia em lugar nenhum seres espirituais sendo divididos. Não. Nós temos um exemplo no caso de Maria Madalena, que acho que ele deve conhecer, 8:2, diz que saiu 7 espíritos dela, né? Ou seja, nós não vamos encontrar na Bíblia um ser espiritual sendo dividido, né? Ou se ele se apossando, um ser se apossando de várias pessoas ao mesmo tempo. Então eu queria que ele me mostrasse então, aqui fala que o espírito foi dividido. Como resolver isso aí? É como resolver esse problema. Um ser espiritual, se ele tem um texto para refutar essa passagem aqui, de um ser espiritual sendo dividido. Você teria? Vamos lá. A gente precisa... Eu devolveria a pergunta como resposta aonde tem o termo parte nesse texto. Talvez na tradução do Senhor, que está usando, sim. Porque a Bíblia vai dizer aqui, ó, Ve Hassalt Min Haruah. Não existe aqui este termo
que dá a ideia da parcialidade ou da divisão do espírito. O texto está dizendo, na sua literalidade, tirarei do espírito que está sobre ti. Então não existe essa menção de uma parcialidade, a não ser na tradução que o senhor estiver usando, né? Mas, para que eu não fique apenas na questão das respostas, uma pergunta que a gente deve fazer aqui, é uma pergunta retórica, até para que os ouvintes acompanhem aqui o meu raciocínio, é o que significa uma pessoa. Porque se nós estamos discutindo pessoalidade, se o Senhor Espírito Santo é uma pessoa, a gente precisa primeiro entender o que é uma pessoa, pelo menos nas questões teológicas, tá? Aí eu fui buscar aqui uma citação para que eu não seja alguém meramente, como disse, né, alguém que recita coisas que ouviu. E a gente vai, por exemplo, lá no livro chamado Raciocínios à Base das Escrituras, e ele vai dizer lá por volta da página 388 até 391 que o Espírito Santo não é uma pessoa porque não tem personalidade. Ele é comparado ao vento ou ao sopro, que tem efeitos visíveis, mas não são seres conscientes. Então, segundo a interpretação, né, desta literatura, que é oriunda dos Testemunhas de Jeová, a consciência ou a falta de consciência é que vai dar ou não a pessoalidade ou a personalidade ao Espírito Santo. Nesse sentido, perguntemos à Bíblia. Será que é assim que a Bíblia apresenta o Espírito Santo como sendo alguém que não tem consciência? Vejamos, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. É muito claro a ideia de uma personalidade. É aquela ideia, pegue aí um grupo de 100 pessoas, coloque numa ilha deserta que nunca leram a Bíblia e peçam que eles leiam esse texto e eles dirão se o Espírito aqui se refere a alguém pessoal ou impessoal. Mas se essa não for suficiente, pensamos em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito, Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E o interessante é que este texto aqui, não entristeçais, logo em seguida tem a palavrinha to, que é um artigo definido, neutro, que está no acusativo. Ele está apontando de uma forma direta para este substantivo espírito, dando pessoalidade a ele. Ok. Francisco. Desculpa, o texto que você leu foi Romanos 1, 26? Só para a gente ler. Romanos 8, 26. Isso. Ali fala com gemidos impronunciáveis, né, no finalzinho do texto? Fraqueza, gemidos impronunciáveis, inexprimíveis. Então não está dizendo nada, né? Se ele não pode falar, não está dizendo nada. Então, voltando aqui... E o entristecer do espírito? Não, a gente vai chegar lá, vou responder. Voltando aqui à questão que você falou, eu li na Bíblia na linguagem de hoje, não foi na tradução Novo Mundo. A tradução Novo Mundo traduz semelhante, mas eu procurei ler na tradução, na linguagem de hoje, para dizer que a tradução Novo Mundo estava puxando sardinha para o nosso lado, não. Mas quando nós lemos aqui, voltando um pouco a questão do números, né? 17:11 diz o seguinte: tirarei do espírito. Tá falando parte, fica embutido na mesma coisa. Tirarei do espírito. Qual é a classe gramatical do? Não, só um exemplo, tô dizendo, para concluir. Tirarei do espírito. Então tá tirando do próprio espírito que estava sobre Moisés e colocado sobre 70. Aí eu pedi um exemplo que ele me mostrasse um texto na Bíblia onde diz que um ser espiritual pode ser dividido. Não tem esse texto. Então, provando assim que o Espírito Santo foi tirado em partes, ou como ele quer não aceitar a questão da parte, mas foi tirado do. Tirou do e colocou sobre 70. Dividiu a mesma coisa, entendeu? Então não tem explicação para esse texto. Ele não tem, já viu que esse exemplo ele não conseguiu dar. Agora vamos voltar aqui para responder a sua pergunta. Você falou que entristecer o Espírito Santo. A Bíblia, eu sei como você é estudado, não sou ninguém perto de você, tem a questão de metonímia. Metonímia é quando se faz uma troca, não é isso? Eu vou citar aqui um exemplo aqui na língua portuguesa, depois vou mostrar na Bíblia. Quando nós usamos ali... alguém leu Machado de Assis. Logicamente que não é o autor. Estou falando das obras de Machado de Assis. Isso se chama metonímia. Não dá tempo ler? Quando nós vamos em Lucas, capítulo 15, versículo 18, diz assim sobre o filho pródigo. Eu pequei contra os céus, né? Logicamente que ele não está falando pecou contra os céus. Ele pecou contra Deus. Isso se chama metonímia. Quando nós vamos em Mateus, depois as pessoas podem conferir, Mateus 12, 28, diz que Jesus ele expulsava os demônios, né, através do Espírito Santo. Aí quando nós vamos em Lucas, capítulo
11, versículo 20, diz ali, chama o Espírito Santo de o dedo de Deus. Olha, se nós pararmos e raciocinar nessa questão de o dedo de Deus, o que é que acontece? O dedo faz parte da mão, a mão faz parte do corpo, e o braço, ou seja, que entende-se o seguinte, que esse Espírito, ele é algo que emana de Deus. Você entendeu? Então, quando a Bíblia fala entristecer o Espírito Santo, se chama metonímia. Está entristecendo o próprio Deus, não alguém à parte dele. Simples entender isso aí. Você não provou nada. Na verdade, assim, né? Eu acho difícil o senhor sustentar aqui que Ishebu, que é a palavra que é traduzida por contristaram, seja uma metonímia. Por quê? Se o senhor abrir em Gênesis 45, 5, vamos usar a tradução Novo Mundo? Mas agora, não fiquem tristes, nem irritados com vocês mesmos, por terem vendido para cá. Pega esse contexto, o que vai dizer que aqui não é uma metonímia, mas é uma literalidade? E lá, onde o senhor está dizendo, né, a palavra Ishebu, no texto por exemplo, aqui Isaías 63 também, que é a mesma palavra, e lá não diz menção a um ser pessoal. É a interpretação própria do Senhor. Porque é a mesma palavra. Agora, se for pra gente ficar brincando de palavras, né? Qual é o seu significado na sua polissemia semântica, vamos brincar então um pouquinho disso aqui, com todo respeito. A Bíblia Novo Mundo vai traduzir Gênesis 1:1 como sendo forçativa, não é isso? Isso mesmo. E por que nem mais um outro texto em que diz menção a seja Ruá Yavé ou Ruá Elohim é feito a mesma tradução, mas lá traduz-se por espírito? Não entendi a pergunta. Pergunta é o seguinte, se Gênesis 1:2, a palavra lá é Ruá Elohim, lá a Bíblia Novo Mundo traduz por forçativa, não é isso? Isso. E por que em outros textos, onde aparece a mesma expressão, seja Ruá Elohim ou Ruá Yavé, o tetragrama, não se traduz também por forçativa, mas vocês traduzem em toda a Bíblia espírito? Não necessidade, porque o que quer demonstrar ali é que era uma força em movimento. E o que quer dizer então das outras... Olha que interessante, desculpa só interrompê-lo, me perdoe. Se quer mostrar, é porque está impondo. Tem que deixar o texto falar. Posso concluir? Claro. Então, você está fazendo uma crítica à tradução Novo Mundo, mas não critica as outras. Bíblias eruditas que fazem a mesma coisa. Qual é a mais incoerência? Traduzir por força ou traduzir por vento, por alento? Então, o que você está usando não tem sentido. Então, vamos criticar. Todas as outras Bíblias também estão erradas. A única vez que a tradução não traduz por força é o que você falou. É em Gênesis. E as outras também fazem isso também. No entanto, não são criticadas. Essa crítica não procede, entendeu? Mas essas que você citou fala forçativa? Não, mas fala vento. Qual é o mais sentido? O vento na ideia de força. É isso a primeira ideia de vento. Então, qual é o mais sentido? Eu dizer de um alento ou de uma força? Qual a diferença aí? Porque só é criticada a tradução do Novo Mundo. Eu trouxe essas. Tem várias outras. Eu não vou ficar citando Bíblia aqui, você entendeu? Então é incoerente. Eu acho que a nossa discussão deve ser pautada nos textos bíblicos, né? E só que uma singela correção, eu não estou criticando a tradução no sentido da pessoalidade, mas eu estou questionando o motivo pelo qual um único texto é traduzido justamente para que o primeiro texto, para fundamentar todo o restante da interpretação. Isso é algo que a gente precisa de uma resposta. Eu digo assim, precisamos para que a gente entenda qual foi o critério utilizado para que ali dê um tom de impessoalidade naquele termo, em que nenhum outro lugar a Bíblia vai traduzir. Eu levantei todos os termos em que aparece a palavra Elohim, ou Ruá Elohim, ou Ruá Yavé, na Bíblia Novo Mundo, e é só lá que eles traduziram dessa forma. Ok, Francisco. Então faz isso. Vamos fundamentar, então, a questão lá com outros textos para ver que tem fundamento que nós pregamos. Vou pegar aqui a Bíblia de Jerusalém, né? Então a gente vai fundamentar na Bíblia, né? Eu vou ler aqui, depois, Atos, né? Para fundamentar a questão do que você falou lá do Gênesis 1, né? Atos 1:4 diz o seguinte, quem quiser acompanhar, por gentileza, fala assim, não se afastai da cidade, né? Acho que é mais ou menos isso. Atos 1:4, né? Então, no discurso de uma refeição, com eles ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai. Então, quando Jesus estava para ir para o céu, né? Vocês ficam em Jerusalém, que a promessa do meu Pai vai ser cumprida, né? O Espírito Santo vai vir e vocês receberão esse Espírito Santo. Então, quando nós vamos agora em Lucas, ele diz o que era essa promessa do Pai. Vamos ver? No último capítulo? Lucas 24, 49. Deixa
Deixa eu achar primeiro aqui. E a Bíblia tá nova. Achei. Difícil. Vamos lá. Lucas 24, 9, diz o seguinte, ó. E eis que eu enviarei sobre vós o que meu pai prometeu. Por isso permanecei nas cidades, sejais revestidos da força do alto. Força do alto, Espírito Santo. E a Bíblia de Jerusalém, ela coloca no rodapé da página, isto é, o Espírito Santo. Pronome demonstrativo só para coisas. Então, fundamenta assim o que nós estamos dizendo em Gênesis 1:1, que o Espírito Santo é uma força, é um poder, não alguém. Bem claro isso aí, fundamentei a sua pergunta. Vamos lá. A interpretação, né, do Francisco é a ideia de que esse revestimento de poder seja sinônimo do Espírito Santo. Não. Este revestimento de poder, que nada mais é do que o dinamis, né, ou dunamis, dependendo da tradução, para que aqueles que gostam de traduções, discutir pronúncias, né, viria através da pessoalidade do Espírito Santo. Para a gente entender esse texto, a gente tem que entender Joel, a gente tem que entender Ezequiel 36, Jeremias 30, tantos outros textos. Por quê? Porque, mais uma vez eu repito, senão nós vamos ficar discutindo polissemia semântica. E estávamos, inclusive, discutindo, conversando aqui nos bastidores, né? Como a língua muda. Por exemplo, o mesmo exemplo que nós estávamos conversando ali fora. Palavra verdade. A verdade, quando nós vamos para o período clássico, ela tinha um sentido ontológico. Quando a gente vem para o modernismo, a verdade nada mais tem um sentido epistemológico. Olha a mudança. Aquilo que era factual agora é interpretativo. Quando a gente vai discutir verdade nos dias de hoje, não é nem ontológico, nem interpretativo. É algo relativo, que não depende de uma certa técnica interpretativa ou padrões hermenêuticos, mas é da subjetividade ou da cosmovisão de cada um. Então não adianta a gente ficar discutindo a pessoalidade com base, pelo menos ao meu ver, em termos isolados daquilo que nós chamamos de teologia bíblica, ou a progressividade da revelação. Quer ver? Se for assim, olha como que é complicado isso. Vamos voltar para a questão de Gênesis 1, por quê? Porque é justamente, Gênesis 1:2, é justamente esse texto que vai fundamentar a teologia da impessoalidade do Espírito Santo. Sem esse texto, não dá, sem essa tradução, melhor dizendo, não dá para fundamentar essa teologia. Ó, aqui é Ruá Elohim. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Depois a gente vai pro pneuma. Pro Ruá. Existem 376 usos desta palavra Ruá. Gostaria de perguntar pro senhor, quantas foram traduzidas por vento? Não lembro, não sei de qual conta eu vou traduzir por vento. A gente precisa levantar isso para discutir. Tudo bem. Outra. Por que Elohim, ele tá no plural ou ele está no singular? Não, Elohim aparece no plural, não é isso? Então, qual é a base para que aqui esteja, então, um poder dos deuses? Não, mas normalmente eu não preciso traduzir por Deus. Não há necessidade. Tudo bem, mas existe precisa de uma explicação. Sim, por que o autor bíblico inspirado colocou essa palavrinha Elohim no plural? Sim, mas eu não preciso traduzir por Deus aí. Fica sem sentido. O espírito dos deuses. Será que fica sem sentido? Dos deuses? Deixa eu fazer uma perguntinha pro senhor aqui, ó. Isaías capítulo 6 vai dizer que Isaías teve a visão de quem assentado no trono de Deus? Jeová, Jesus Cristo. Quem? Um pouquinho de água. Eu já peço. Isaías capítulo 6, desculpa. Isso. Foi de Jesus, é isso? De Deus. De Deus. Se o senhor quiser acompanhar até para aqui. Não. João capítulo 12. Quem é que João vê assentado no mesmo trono? Eu não tô lembrado de memória, mas eu acho que na TNM lá fala Jeová. Não, tudo bem. Que seja Jeová, Bem, Francisco. Deus. Sim, tudo bem. Entendi. Isaías 6. Pode fundamentar a pergunta. João 12. A gente tem que partir do pressuposto que, independentemente da nossa discordância teológica, eu creio que nós comungamos de que a Bíblia é inspirada. Claro. Palavra de Deus. Sem dúvida. Certo? Então, os autores são inspirados por Deus. Qual é a lei da não contradição? A não pode ser A e B ao mesmo tempo. Isso é a lei da contradição. Isaías está dizendo que quem está sentado no trono é Deus. Quando a gente vai para João 12, 36, a partir do 36, dá tempo de eu ler aqui, né? Para que eles acompanhem. Eu já tenho que encerrar esse bloco, mas se você Então puder... eu seguro para a próxima, pode ser? Não, então eu vou trazer Deixa a pergunta, aí ele Tá. prepara no intervalo e ele já volta com ele. Tá bom. Em João 12, 36, João vê Jesus Cristo assentado no trono fazendo menção a Isaías 6. Aí, para complicar, que a discussão não é sobre a divindade de Jesus Cristo, mas do Espírito Santo ou a pessoalidade. Quando a gente vai para Atos,
28, quem Lucas vê? Eu só vou ler Atos 28. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías quando disse. Olha o que ele vai dizer. Vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis. Isaías 6. Isaías 6. Quem tinha visto, quem Isaías tinha visto sentado no trono? Jeová, na tradução. Jeová, Jesus depois. E Lucas, tá vendo quem sentado no trono? Ou por intermédio de quem? Pelo Espírito. A gente precisa entender o que é isso aqui. Tá, fica a pergunta pro Não, mas próximo bloco. pergunta? Como que o senhor interpreta esta aparente contradição se não existem 3 pessoas na Trindade? É porque a pergunta, traduzindo a pergunta. Em Isaías 6, na TNM, aparece Jeová. Em João 12, é Jesus. Em Atos 28, é o Espírito Santo. Tá bom, vamos lá então. Eu tô respondendo ao meu amigo Tiago na luz. É o seguinte, ele foi lá em Isaías 6, viu Jeová. Em João 12, não é isso? Isso. Viu Jesus Cristo. Em Atos 25, 28, falou o Não, Espírito... 28. É 28 e 25, 25, né? É isso. 28 e 25. Falou o Espírito Santo através do profeta Isaías. Então, Naruso, para você fundamentar o que você está querendo dizer que o Espírito Santo seja uma pessoa, para ficar provado, você teria que mostrar um diálogo entre um Espírito Santo e outro ser. Aí sim, teria como provar, no caso, né, que o Espírito era um ser pessoal. Por exemplo, vou citar aqui Jó, eu não sei se é Jó 1,6 ou é Jó 6,1, que fala que apareceu os filhos do verdadeiro Deus. É 1,6, né? E veio Satanás, apareceu e teve um diálogo entre 2 seres espirituais. Você não vai encontrar esse diálogo nunca com o Espírito Santo, falando desse jeito, não tem. Né? Então, o Espírito Santo falava por meio dos profetas. Isso é verdade. Ele usava os profetas, a boca deles para falar. Ou seja, o poder de Deus usava a boca para falar. Isso não prova que não é uma pessoa. Vou ler um texto aqui, você pode acompanhar por gentileza. É Atos, capítulo 11, versículo 28, diz o seguinte, ó. Apresentou-se um deles, chamado Ágabo, o qual começou a anunciar, por meio do Espírito Santo, né, que estava para vir uma grande fome sobre toda a terra. Quando nós vamos também outro texto aqui, que ajuda a provar isso, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, diz o seguinte: o Espírito de Yahvé falou por meio de mim, sua palavra estava na minha língua. Então é o seguinte, nós vamos encontrar na Bíblia o Espírito falando através de alguém, mas um diálogo não tem na Bíblia. Então, usar isso aqui para provar que o Espírito Santo é a terceira pessoa não tem sentido. Talvez você não vá aceitar, lógico, eu sei, concordo com isso, mas as pessoas que estão em casa não entenderão. Ele fala por meio de alguma pessoa. Ele usa as pessoas para transmitir, revelar algo que as pessoas ou que os cristãos precisavam. Nesse sentido, nós nunca vamos encontrar um diálogo entre esse ser suposto e o Espírito Santo. Né? Aí, se eu faço a pergunta agora? Você pode fazer perguntas se você quiser. Você não é obrigado a fazer perguntas. Não, no caso. É a sua então, vez. É minha vez, né? Então, você está respondendo a pergunta dele. Entendo. Então, talvez ele não fique contente com essa resposta, mas é isso. O Espírito Santo fala através de alguém. Você nunca vai ter um diálogo do Espírito Santo. Isso não tem na Bíblia. Por quê? Porque uma força, um poder não pode falar com um outro. Por si só. Você fala por isso si, que eu quero dizer, né? entendeu? Ok, O senhor então defende isso, né? Defende isso. Então vamos ler junto Atos 28, 25. Eu gostaria que o senhor me mostrasse, por gentileza, através de quem ou por intermédio de quem o Espírito Santo falou aqui a Isaías. Olha o que vai dizer o texto. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras. Bem falou... Eu gostaria que o senhor lesse. Não, vou ler. A Bíblia de Jerusalém tá nova, tá difícil de achar o texto aqui. É Atos 25, 28. 28, Não, 25. 28, 28, 25. E aqui eu só insisto, porque se a discussão está no fato de que o Espírito Santo só fala por intermédio de alguém, isso está implicando a sua não pessoalidade. Posso ler? Né? Pode. Por favor. Eu vou ler o finalzinho, fala assim. Bem falou o Espírito Santo, pois por meio do profeta, a mesma coisa que vocês já, por meio A vossos pais. Então sim, falou sim. Não, peraí, lê o texto, Francisco. Vamos lá, lê o texto. Ó, todo. À vontade. Tá bom. Estando assim, discordando entre si, eles se despediram enquanto Paulo dizia uma só palavra. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, por meio do profeta Isaías, quando disse. Sabe, por meio. Mesma coisa que eu li aqui de Atos. Mas aqui, vamos pegar então essa palavrinha e traduzi-la numa forma impessoal.
como força ativa? Não dá. O texto é muito claro ao dizer, kalos ilalacento pneuma turradion pros rimonto patriaras. Ou seja, o que o texto está dizendo? Que quem foi usado para falar... Isso aqui tem que ser ligado ao texto de Isaías. Isaías viu quem falando com ele? Ele não viu. Vamos ler Isaías. Isaías 6, no ano que morreu Reuzias, eu vi Jeová Deus assentado no alto trono. Versículo 8 de Isaías. Pode ler. Versículo 8 de Isaías. Certo. Depois da visão ele diz, ouvi a voz do Senhor que dizia a mim, a quem enviarei? Aí ele diz as mesmas palavras que nós estamos lendo aqui. Quem falou lá? Deus. O Senhor. Jeová, não é isso? Isso. Aqui, Lucas está dizendo que não foi Deus quem falou. O Pai. Não foi o Pai, foi o Espírito. Mas foi o Espírito. Sim, mas eu não estou discordando disso. Mas ele usou quem? Por meio, através do profeta. Porque é uma pessoa. Por que não usou aqui, então, a mesma palavra? Porque, vamos lembrar aonde surgiu essa discussão. Eu perguntei ao Senhor por que em Gênesis 1:2 a palavra está no plural, Elohim. O Senhor falou que não havia sentido algum. Com base na revelação progressiva, máxima, para nós trinitarianos, ali só tem significado porque, do contrário, a Bíblia errou. Certo? Só tem significado de estar no plural lá, porque não adianta vir com história de termo majestático, porque não é pronome. Ali é substantivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Só tem base para que a gente entenda por que está no plural lá, porque existia uma ideia da revelação de um Deus na forma de 3 pessoas, pessoalidades distintas. É aquela ideia, por exemplo, é uma mesma essência, o Sia, mas ali existem 3 hipóstases, ou prosópon, como o senhor quer discutir. A gente pode ir para os conselhos e discutir o que é hipóstase para o senhor, que é a ideia de pessoa. Vamos lá, Francisco. Então, eu não estou discordando dele que o Espírito Santo falou, gente, mas está bem claro, por meio do profeta. Ele só fala através de alguém, é isso que eu estou dizendo. Eu fico nessa tese, que ele fala sempre através de alguém. Não está provando que ele é um ser pessoal. As pessoas decidam. Eu acho que vocês... Acho que o pastor Tiago, ele fez a pergunta, mas o Francisco, acho que ele não entendeu o momento da pergunta. É assim, em Atos 28, é verdade, fala com os pais pelo profeta Isaías. Aí ele falou assim, agora eu vou te mostrar como é que ele falou com o profeta Isaías. Exatamente. Aí lá em Isaías capítulo 6, Jeová Deus fala com o profeta Isaías. Então, o Isaías fala com os pais, o Espírito fala com os pais através de Isaías, é verdade. Eu entendi, é isso aí mesmo, você está em razão. Só que como que o Espírito Santo falou com Isaías? Vai lá em Isaías capítulo 6, aí está escrito que Jeová Deus falou com Isaías. Acontece que Atos capítulo 28 está dizendo que aquele momento em que o Espírito Santo, aquele momento que Jeová Deus fala com Isaías, é o Espírito Santo. Você entendeu agora a questão? Não, entendi. Mas se o Espírito Santo é o próprio Deus, ali não seria um unicismo já, não tem sentido isso. Mas nós não estamos defendendo, porque a nossa discussão, Francisco... É ser um ser pessoal, não é isso? Começou na pergunta por que o Elohim está no plural. Essa questão o senhor não conseguiu me responder ainda. Por que em Gênesis 1:2, em que vocês traduzem por força ativa, lá, se é a força ativa de Deus, por que ali vocês não... Eu quero uma resposta, por que lá está deuses? Está no plural. Não, mas nenhuma Bíblia traduz por deuses ali. Não, mas eu não estou discutindo tradução, eu estou discutindo o texto original. Não, mas você não vai ficar deuses, os deuses? Seria contraditório à própria Trindade. Porque... Seria contraditório para uma ideia unicista. Sim, e... Para uma ideia trinitária, não. Então são deuses, a Trindade são 3 deuses? Não, são 3 hipóstases. O que é hipóstase para o senhor, ou prosópon? Não, você que eu explico pra mim. Não. Desculpa, eu não estou querendo trazer uma superioridade, nada disso. Eu estou perguntando porque a discussão está em cima desses termos. Mas você pode me explicar, não tem problema. É a ideia de pessoalidade. Senão, o Senhor tem que me responder o porquê que em Gênesis 1, versículo 2, Moisés, inspirado por Deus, não colocou Elohá, El, ou qualquer outro termo no singular. Por que será que está no plural ali? Essa é a pergunta. Não, teria que traduzir por Deus, então. Aí você está querendo... Não, se for traduzido por Deus, vai complicar a minha discussão está... É um tiro no pé de vocês mesmo. A minha discussão não está em tradução. É difícil a gente discutir coisas complexas com base em tradução. A minha pergunta é, por que será que um autor inspirado decidiu, ao receber a revelação de Deus, colocar no texto sagrado uma palavra que está no plural? Essa é a minha pergunta. Sim. Qual o problema disso? Se nós não tivéssemos a revelação máxima, o Novo Testamento,
em que, não só o Novo Testamento, né, mas toda a revelação na sua progressividade aponta para um ser pessoal. Nesse sentido, não há incoerência naquele termo estar no plural. Okay. Ainda que ele não tivesse uma percepção de que existia 3 pessoas, a revelação máxima vai explicar aquilo. Francisco. Então, eu entendi o que o amigo falou. Só que, o que eu falei para ele? Que eu ia mostrar durante a Bíblia outros textos que provariam que aquela... Por isso que a tradução do Novo Mundo traduz por força ativa, que outros textos que corroboraram com isso. Eu citei o quê? Que o Espírito Santo foi derramado como força, lá em Lucas 24, 49. Ele não aceitou, ali não é força então. Chamou o Espírito Santo de força, né? Eu mostrei que o Espírito Santo se divide. Algo não pode, um ser espiritual não pode ser dividido, ele não respondeu. Aí ele ficou só nessa base. Eu vou te fazer outra pergunta então, né? Visto que você é especialista, né, em termos gregos. Em Atos, capítulo... meu tempo agora? Continua no meu tempo? Então vai. Atos capítulo 2, 32, né? Aparece 2 pronomes demonstrativos, certo? Atos 2, 33, 32 depois do 33, que eu vou ler aqui. Atos 2, certo? Então suponhamos que nós estivéssemos andando pela Paulista ali, eu te encontrasse algum dia por aí, eu vou falar, olha, este meu amigo Naruso, que eu debati na Musical FM. Naruso, mas se eu falasse isto e apresentasse para alguém da minha família, eu estaria correto? Não, porque você é uma pessoa. Normalmente nós aplicamos o pronome demonstrativo este, não é isso? Este ou esse, para pessoas. Concorda comigo? Depende. Sim, mas tudo bem, mas a cega me diz assim, eu te apresentaria como uma pessoa, então não, usaria eu tô seguindo, mas eu não posso concordar porque isso vai fundamentar a sua conclusão. Não, mas tudo bem, depende. mas normalmente... o demonstrativo este não necessariamente significa uma pessoa. Você não, pode sim, falar sim, este cachorro. Exatamente. Sim, tudo bem, concordo. Você pode falar este copo. Certo, concordo. É isso que ele tá falando. Concordo com você, mas aqui, então quando a gente lê o 33, diz o seguinte, ó. Derramou isto que vós tendes vistos. Fala sobre o Espírito Santo. Derramou isto. Ou seja, o pronome demonstrativo é toutos, acho que é Holtz, mais ou menos assim. Ele foi toutou, né? Ele foi traduzido por este quando se refere à pessoa de Jesus Cristo, que a este Deus ressuscitou. E o Espírito Santo ele chamou de isto. Então o autor estava errado, então? Ele traduziu isto. Isto é uma pessoa? Perguntou você. Devolvo a mesma pergunta com base em Mateus 28, 19. Eu não sei se vocês batizam, mas diz assim, ó, uma ordem de Jesus a todos os seus discípulos. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunto uma pergunta muito sincera. Se não é uma pessoa, não vou nem entrar na questão da discussão de Jesus Cristo. Qual é a explicação para que se batize em nome do Pai, de um ser subordinado, que não é a minha interpretação, e de uma força ativa? Qualquer pergunta? Porque a ordem está aqui, ó. A ordem é para que a gente batize as pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não existe 3 pessoas, a minha pergunta é, por que dessa ordem? Primeiro, que na interpretação dos testemunhos de Jeová, o Filho não é Deus. Por que vai batizar alguém em nome de um subordinado? Segundo, se o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, por que se batiza em nome de uma força? Francisco. Então vamos lá. Os ouvintes estão vendo aí, ele não respondeu. Eu perguntei se isto... Ele fez uma pergunta para responder. Não, seria educadamente eu te fazer uma pergunta para responder. Não tem sentido isso. Então, você concorda? Então, mas você concorda que isso não é uma pessoa? Isso não é uma pessoa, então. Por que chamou o Espírito Santo disso? Você não me respondeu. Primeiro... Isto. Bem claro isso aí. E aparece os dois. Aparece Jesus e o Espírito Santo. Caberia... Em Atos aqui, 33, caberia este pro Espírito. Mas o contrário não cabe, entendeu? Isto e este é só uma declinação. Tudo bem, mas aparece... É a mesma tudo classe bem, gramatical. Mas foi usado... Tu concordo que é a mesma classe gramatical, concordo com você também, mas foi usado isto para o Espírito Santo. Não sei se por uma falta de conhecimento, que eu creio que não seja, certo, ou só para calçar aqueles que não compreendem o que nós estamos falando, é a mesma classe gramatical. Então a gente não pode usar este e isto como sendo coisas antagônicas, ou para se referir a coisas distintas. Não, eu falei que os dois aparecem aqui. Um foi traduzido por este e outro por isso. Então, se o texto estivesse dizendo este, o Espírito Santo... assim, ó, fica, não, ali a declinação, se eu não me engano, está na questão do gênero. Então, o tuto é gênero neutro. Tudo bem, vamos perguntar, mas você vê que não respondeu. O pessoal está entendendo. Isto não pode ser uma pessoa, é impossível. Mas vamos continuar respondendo a sua pergunta aqui, vai lá. Eu vou citar aqui, essa questão que você falou de Mateus 28, 19 e 20, é o especialista, né? Não sei se você conhece, sobre a questão. Quadros verbais do Novo Testamento de Robertson. Ele diz o seguinte, ó. Aqui é comum na Septuaginta, né, e nos papiros,
poder, traduzir poder por autoridade. No batismo, em nome do Espírito Santo, reconhece apenas a sua autoridade, que é de Deus. E cadê o nome do Espírito Santo que nunca aparece? Mas, entendeu? desculpa, eu não entendi o que isso tem a ver com a minha pergunta. Não, tem a ver que em nome do... Não quer dizer uma pessoa. Não, isso que o quadro verbais está dizendo aqui, Tá, claramente. então como é que o senhor interpreta o texto de Mateus 28? Só para eu entender. Que Da deve se autoridade que o Espírito Santo representa. A pergunta não é a nossa discussão não é em torno da segunda pessoa da Trindade, mas para que os ouvintes acompanhem o meu raciocínio, eu pergunto, tá bom. E por que manda batizar em nome de Jesus Cristo? Sim, mas cadê o nome do Espírito Santo? Não tem. Não, calma. Sim, porque ele é um ser pessoal, O senhor concordo está com se você. esquivando da minha resposta, Não, por quê? não estou, não. Porque se o Espírito Santo é um poder, o que é Jesus Cristo ali? Se o Espírito Santo, na sua compreensão, é a força ativa do Deus, que é divino, do Deus, desculpa a redundância, e por que Jesus Cristo está ali? O fato de ter mencionado os três juntos provam que o Espírito Santo é uma pessoa, em hipótese alguma prova. bom. Tá bom. E por que se batiza em nome de Jesus? Sim, porque ele é um ser pessoal. Ele é um ser pessoal. Mas nem sempre é no caso do Espírito Santo. Quando Tá. o nome... Existe um texto que eu vou me lembrar aqui agora. Então o doutor então ele tá errado. O Robson aqui no quadro verbais não estaria, né? Não, desculpa. É que o senhor está usando uma citação aí que está fora do contexto da nossa Tá discussão. bom, depois você me apresenta o contexto, então. Por exemplo, então eu lanço um desafio aqui ao senhor, e o senhor pode me responder quando quiser. Alguma interpretação dos pais da igreja, que estão os mais próximos ali dos apóstolos, em que houve um entendimento em que o Espírito Santo é uma força ativa. Por exemplo, eu trouxe aqui Justino Martin, na sua primeira apologia, capítulo 13, vai dizer o seguinte: Justino referia-se ao Espírito Santo como uma pessoa distinta. A citação é muito grande, mas ele vai dizer o seguinte, ó, lá no finalzinho: e reverenciamos no terceiro lugar o Espírito profético, fazendo menção a um ser pessoal. Irineu de Lyon, só para situar no tempo. Que tem bastante dos pais da igreja, tem centenas. Mas a sua pergunta é se tem algum pai da igreja mencionando o Espírito Santo como força ativa. Porque senão falta salta de 2 mil anos. terminar. Francisco, tá com você. Não tem, né? É verdade que não tem. Não tem? Então, posso responder agora na questão da gramática, né? Fazer outra pergunta Pode. pra ele? Então vamos lá o seguinte, ó. Tem um minuto. Se o pessoal... Só tem um minuto? Então, a gente tem que terminar tudo até 58. Então, eu quero deixar vocês com pelo menos um tempo para despedida, né? Senão fica Então tá bom. O pessoal, não sei se eles perceberam, o amigo, ele é formado em línguas, né? Ele citou bastante gramática para tentar confundir os textos que eu citei. Voltar em nomes que uma pessoa se dividir, não tem. Eu pedi um exemplo, ele não deu, mas vamos lá. Então vou citar aqui o gramático Daniel Wallace como refuta qualquer ideia dele de o Espírito Santo ser uma pessoa. Vamos lá. Acho que você deve conhecer Daniel Wallace. Seguinte, não. Em suma, eu tenho procurado demonstrar nesse trabalho que falta base gramatical para a pessoalidade do Espírito Santo no Novo Testamento. Mas esta é frequentemente, se não geralmente, a primeira linha de defesa de muitos escritores evangélicos. Mas se a gramática não pode legitimamente ser utilizada para apoiar a personalidade do Espírito Santo, então talvez precisamos reexaminar o resto de nossa base para este compromisso teológico. Não estou negando a doutrina da Trindade, é claro, mas estou argumentando que precisamos fundamentar nossa opinião sobre uma base mais sólida. Então, o que o Daniel Wallace está dizendo? Que não existe base gramatical, como você tentando falar todo o tempo aqui, para dar a ideia de o Espírito Santo ser um ser espiritual. É o Daniel, o trinitário que está dizendo isso. Ok. Vamos para nossas considerações finais. Cada um tem um minuto. Infelizmente, nosso tempo é curto demais. Então, é um minuto de relógio. Tiago. Vamos lá. João, capítulo 14, 25 a 26, existe uma promessa muito linda, do tal do Paracletos. Jesus Cristo dizendo que ele nos deixaria o Consolador, que, se eu não me engano, eles vão traduzir por ajudador. Existem apenas 5 palavras dessa usada no Novo Testamento. João 14, João 15, 26, João 16, 7, a que eu citei, e 1 João 2, 1. Pergunto, se este Espírito Santo, que é chamado de Paracletos, não é um ser pessoal, como é que se responde em 1 João 2,1? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, temos um Paracletos junto ao Pai. Este Paracletos mencionado em 1 João diz respeito a Jesus Cristo. Se Paracletos aqui significa um ser pessoal, por que no texto de João 14... que é a promessa do Espírito Santo, é uma força? Tiago, eu quero te agradecer, muito obrigado, e eu vou deixar, se vocês dois toparem, porque hoje ficou com pouco tempo, a gente pode fazer uma segunda parte, porque eu tô percebendo que há argumentos dos dois lados. Você toparia? Claro. Tá ok. Muito obrigado, quem quiser te acompanhar. Eu preciso da sua... Aparece, Tiago Naruzzi.
Um minuto também, Francisco, por favor. Então encerrou. Então faz isso, Thiago. A gente continua na próxima parte ainda, que o pessoal entenda. O meu objetivo é que as pessoas entendam a nossa posição da Testemunha de Jeová. Respeito a sua opinião, não tem problema nenhum que você falou, né? Então a gente pode fazer outra parte sim. A gente continua legal. daqui pra frente, então fica Isso. legal, né? Legal, obrigado. Quem quiser te acompanhar, Francisco... Não, é te no meu acha. zap aqui, que eu tô sempre na rádio. O pessoal sempre vem vocês e me acha por aí. Tem, a rádio tem meu A rádio telefone. tem seu zap. Eu não Tá tenho bom. redes sociais, não. Tá bom, então Tá bom? procura pela rádio aí e você também consegue achar. Infelizmente, não sempre é curto, gente. Às vezes a gente passa do horário e entra 10 minutos na frente, né? Como já fizemos até com o Francisco aqui, com o Thiago, mas às vezes não dá por conta das programações aqui já fechadas. Então, mas fica o gostinho de quero mais. Saindo daqui, a gente já passa lá na produção e a gente decide uma outra data pra gente seguir a partir daqui.